A paz do Senhor, crianças. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Um Lugar de Muita Alegria. Então, hoje nós vamos estudar sobre a alegria. Mas antes de começarmos a lição, vamos fazer uma oração? Amém? Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua misericórdia alcance a vida de cada uma das crianças. Proteja, livre, guarde de todo o mal. Que essas enfermidades, Senhor, não cheguem aos nossos lares. Toma a vida de cada criança em tuas mãos, as nossas vidas. Nos proteja, Senhor, nos guarde debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje a nossa lição é a de número 11, né? Um lugar de muita alegria. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, alegria, né? No nosso memorizando diz assim: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre vocês. Isaías, capítulo 60, versículo 11. Né? Então aqui Isaías fala de alegria, mas que tipo de alegria é essa que nós vamos estudar hoje? Ela é uma alegria que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus, né? Ela é independente da situação que aconteça sobre as nossas vidas, criança. Quem de vocês quer ter uma vida triste, deprimente, depressiva? Ninguém quer. Todos nós queremos ter uma vida de alegria. Jamais o ímpio vai querer ter uma vida de tristeza, né? Só que o ímpio, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, eles buscam a alegria de forma errada. Muitas vezes são momentos passageiros, mas a alegria que nós vamos estudar hoje, nós adquirimos ela através do Espírito Santo de Deus. É uma alegria que ela é independente da situação, né? Seja qual for a situação que aconteça, você vai ter aquela alegria, aquele gozo na sua alma a partir do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria. E na nossa lição, né, nós vamos falar sobre, de novo, duas cartas do apóstolo Paulo, né? Nós vamos falar sobre Filipenses. A nossa lição se baseia em Filipenses 4:4 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Filipenses e Tessalonicenses foram escritos pelo apóstolo Paulo, né? E o interessante é que lá Paulo registra, né, que Jesus, ele não falou, se possível, alegre-se. Não, ele falou, alegre-se sempre. Alegrai-vos no Senhor. Quer dizer que não é se possível, porque se possível é a alegria do homem. Mas essa alegria que nós recebemos de Deus, ela é independente da situação, como eu já falei para vocês. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria. O mundo não tem alegria para nos dar. Mas a verdadeira alegria que nós estamos falando, ela é vinda de Deus. Nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. Tem um versículo muito interessante. Lá diz assim, ó: no seu pescoço pousa a força. Agora a parte B diz assim, ó: perante ele a tristeza salta de prazer. Em algumas versões fala de alegria. Quer dizer que diante de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Crianças, que alegria é essa? Nesse momento agora, se eu perguntar para vocês, quem é que tem uma tristeza? Todos nós temos. Infelizmente, porque a tristeza é uma coisa que a gente luta com ela diariamente. Infelizmente. Porque acontecem situações que nos causam tristeza. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não quer nos dar uma alegria baseada em coisas ou em situações. Esta alegria que nós recebemos é independente da situação, né? É independente, ela não depende. Ganhei um presente. Olha, tia, eu ganhei um presente, eu estou alegre.
Não é esse tipo de alegria. Ela sobrepassa todas essas situações. Essa alegria que eu quero falar para vocês, ela está acima de qualquer situação, né? Nesse momento, se eu perguntar para vocês, muitos podem falar: tia, eu estou passando por dificuldades. Eu espero em Deus que isso não esteja acontecendo. É um exemplo que eu quero dar. Tia, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Misericórdia, é um exemplo, crianças, que eu estou dando para vocês. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, crianças, busquem a Deus, né? O mundo está um caos por causa desse vírus que está assolando aí. Muita gente morrendo aqui no Brasil, um número assim grandíssimo de pessoas morrendo, né? E muitas pessoas estão ficando tristes por causa disso. Mas só que o cristão, que ele está alicerçado, a fé dele é baseada na palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele age na vida daquela pessoa, ela passa por isso, né? Ela passa, crianças, né? Na vida do cristão, ela não pode ter lugar para depressão, para tristeza, porque Jesus mandou alegrar-se sempre. Paulo mandou: alegrai-vos sempre, né? Quer dizer que sempre nós temos que buscar ter forças para ter alegria. Eu sei, a tristeza ela bate na nossa porta muitas vezes, não é verdade, crianças? Né? Mas só que no momento que ela estiver batendo a sua porta, a angústia estiver batendo a sua porta, no momento que a sua mãe ou seu pai passar por alguma dificuldade, que eles ficarem tristes, fala: mãe, pai, Jesus, ele tem a solução para isso. Jesus não quer que nós ficamos tristes ou deprimidos. Jesus, ele quer que nós tenhamos uma vida de alegria, cheia de paz. Outra questão importante, né, que eu gosto, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que se encontra lá em Mateus, capítulo 5. Do versículo 3 em diante, é o Sermão da Montanha. O que eu acho interessante, crianças, é que os versículos, a partir do versículo 3, fala bem-aventurados. Você não sabe o que significa bem-aventurado? Felizes. Então, dentro da palavra de Deus, se fala muito em felicidade, em alegria, em paz. Porque eu torno a dizer para vocês, o cristão, ele não pode ter uma vida de tristeza. Não pode, né? Paulo, hoje a nossa lição se baseia em 2 livros de Paulo. Tem uma parte que Paulo escreveu que diz assim: muitas vezes estive abatido, mas não vencido. O que é abatido? Né? É você ficar, de uma certa forma, triste. Mas só que aquela tristeza, ela passa. Porque quando você busca a Deus, o Espírito Santo de Deus nos alivia da angústia. Eu falo por experiência própria, crianças. Já passei por situações, né, que quando eu percebo que a tristeza está batendo na minha porta, porque ela tenta entrar na nossa casa, ela tenta entrar dentro do nosso coração, a tristeza. Eu clamo logo pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, não me deixe ficar doente, porque a tristeza, ela nos adoece. Na aula da Jussara, né, na aula passada, ela falou sobre isso. Ela falou que a ciência comprova que muitas pessoas adquirem doenças, enfermidades por causa da tristeza, né? Porque a tristeza, ela abre caminho para outros tipos de doença, para depressão, né? Para vários tipos de doença. E quando eu percebo que eu estou ficando angustiada, né, triste, eu clamo logo pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero deixar para vocês, crianças. Quando a tristeza chegar no coração de vocês, façam uma oração, fala: Espírito Santo de Deus, enche o meu coração. Porque ela vai embora, ela não vai ficar. Porque nesse momento você vai começar a aumentar a sua fé. Se a sua fé aumenta, você vai crer que aquilo ali vai passar. Aquilo vai passar. Ela não vai ficar no seu coração, aquela tristeza. E aqui, né, Paulo falando na lição sobre a carta aos Filipenses. Ele fala sobre ressentimento. O que é ressentimento?
Sabe o que é ressentimento? É quando você guarda mágoa no coração. Um coleguinha, criança, faz alguma coisa pra você, ou você, porque nós somos falhos, viu? Nós erramos e muito, né? Tanto eu posso magoar alguém, como alguém pode magoar. E eu tenho que perdoar, né? Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele fala sobre o ressentimento, que nós devemos deixar o ressentimento de lado, né? Raiz de amargura. Criança que não sabe perdoar não vai para o céu. Adulto que não sabe perdoar não vai para o céu. Se eu quero ter os meus pecados perdoados, eu tenho que perdoar primeiro. Se eu guardo ressentimento no meu coração, espiritualmente falando, eu vou ficando doente. Porque isso se torna raiz de amargura. Entendeu, crianças? Há muitas pessoas que vivem nessa situação, crianças. Elas não conseguem perdoar, né? Mas só que se eu quero ser perdoada, eu tenho que perdoar. Você, criança, você tem que aprender a perdoar. Por quê? Por quê, tia? Porque todos nós erramos. Ninguém é perfeito. Todos nós, né? E se você quer ter uma vida de felicidade, aprenda a perdoar. Guarde bem isso que a tia está falando. Se você quer ter uma vida de felicidade, aprenda a perdoar, porque no seu coração não vai ter raiz de amargura, né? Você vai aprender a ter uma vida alegre, né? Porque se você não sabe perdoar, você sempre vai ter o coração cheio de ressentimentos. Aquilo vem na sua mente constantemente. Nossa, aquela pessoa me fez isso, o meu coleguinha me fez isso. Nossa, eu não posso perdoar o meu coleguinha. Aquilo que ele fez foi ruim demais para mim. Nós temos que perdoar. Guarde bem isso que a tia Maria está falando. Para você ter uma vida feliz, você tem que aprender a perdoar, crianças, a vida toda. A vida toda, não é só agora. Isso é para a vida toda. Aprenda a perdoar, libere o perdão, porque você recebe perdão de Deus também. Se você, criança, não perdoar o seu colega, Deus também não vai lhe perdoar. Deus não vai. Se você perdoa o seu colega, Deus lhe perdoa. Por quê? Porque nós erramos. E uma outra questão importante é que Deus, ele não se agrada da desunião. Deus, ele não se agrada de desunião. O que é desunião? Ali nós temos um grupinho ali na igreja, né? O grupinho que eu falo assim, a nossa classe, né? A nossa classe. Aí a criança A não gosta da criança B. Aí a criança C não se entende com a criança D. Isso tá certo, crianças? Não. Isso se torna uma desunião. E Deus não se agrada dessas coisas. Então nós temos que rejeitar a desunião para nós termos alegria também. Outra coisa importante aqui. Você já pensou nos motivos que você tem para estar alegre? Nesse momento, crianças. Que motivos você tem para estar alegre? Que motivos? Né? Na nossa lição aqui, ela cita 3 exemplos, eu vou ler. O amor incondicional de Deus por nós. O amor entre a igreja, os irmãos em Cristo. A certeza de que estamos salvos. Olha que coisa importante, né? O amor de Deus, o amor entre os irmãos e a certeza da salvação. Isso são 3 coisas importantes na nossa vida, né? Forma até um triângulo, né? 3 coisas importantes. Isso nos dá alegria. Isso nos traz alegria, né? Você saber que você está salvo. Criança, você tem certeza da sua salvação? Se eu perguntar isso, a tia Maria perguntando. Você tem certeza da sua salvação? Você tem que ter, né? Se eu quero ter salvação, eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter uma vida totalmente voltada para Deus. Quando eu tenho uma vida desse jeito, eu tenho uma vida de alegria. Sabe por quê, crianças? Bênçãos materiais é importante para nós. E Deus sabe. Deus sabe, porque Deus sabe da minha e da sua necessidade. Deus sabe da necessidade da sua família. E Ele sabe do que nós precisamos.
Só que a nossa alegria, ela não tem que estar só baseada nisso. A nossa alegria, ela tem que estar voltada mais nas coisas espirituais, né? Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. O nosso desejo como cristão e o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e que todos nós venhamos a morar no céu. No Salmo 16, versículo 11, escrito por Davi, Davi diz que a verdadeira alegria está na presença do Senhor, né? A nossa verdadeira alegria está pela nossa salvação. A nossa verdadeira alegria, ela se baseia em sabermos que nossa vida aqui é passageira, que um dia nós vamos estar morando no céu. A nossa verdadeira alegria é saber que nós estamos salvos. Essa é a nossa verdadeira alegria. Tem muitas pessoas hoje, crianças, que estão se contentando com esta vida. Se preocupam só com coisas materiais, estão se apegando a bens materiais, baseando a alegria deles em coisas materiais. Só que se eu me contentar com isso, a Bíblia nos diz que nós somos uma das mais miseráveis das criaturas. Se nós nos contentarmos com isso, e nós não podemos nos contentar com isso. Porque a nossa verdadeira alegria, ela é baseada nas coisas de Deus. A nossa verdadeira alegria, ela é baseada na palavra de Deus, né? A nossa verdadeira alegria não está no contentamento, em ganhos desta vida. Como eu falei para vocês, o Senhor, ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe que nós carecemos de coisas materiais, roupas, alimentos. O que você pensar, ele sabe. Só que o nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração tem que estar em Deus. Porque Ele que renova as bênçãos sobre as nossas vidas. O nosso Deus, ele tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Porque Ele quer o melhor para nós. Então, termino aqui minha lição, né? Espero em Deus, em nome de Jesus, que a alegria vinda do Espírito Santo de Deus, ela entre dentro do coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus, ele faça morada na vida de vocês. Que ele habite dentro do lar de vocês. Quando você acordar de manhã, você não precisa convidar o Espírito Santo de Deus para ele entrar na sua casa ou na sua vida. Você tem que falar bom dia, Espírito Santo de Deus, porque você tem que crer que ele habita dentro da sua vida, que ele habita no seu lar e na sua casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele guarde vocês, livre de todo mal, lhe dê a verdadeira alegria. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, crianças. A paz do Senhor para todos.